Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o uso do tempo livre. A primeira coisa é como é que a gente acha esse tempo, né? A gente tem 24 horas por dia, todos nós, né? Isso a gente é igual para todas as pessoas do mundo, o Papa, a gente, o presidente, todo mundo tem 24 horas. E a gente pode dividir essas 24 horas em três partes, né? Três partes, 8 horas de trabalho, 8 horas de tempo livre, 8 horas de sono, né? O Marins falava assim, a nossa vida é trabalhar, porque a gente passa as 8 melhores horas do dia, nos 35 melhores anos da nossa vida, trabalhando. Mas depois ele aprofundou mais isso e falou, não, as 8 principais horas não é a parte que a gente passa trabalhando, elas são muito importantes. Quer dizer, como a gente ocupa as outras 8 horas que a gente tem realmente livres. E é disso que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Como é que a gente vive realmente essas 8 horas que a gente não tem assim o dever do trabalho, define muito como é que é a qualidade da nossa vida. Então, primeira ideia, vamos falar dos pais. Os pais têm que achar um tempo livre. Essa ideia de que está trabalhando o dia inteiro, que não tem tempo para nada, etc., está ruim. Pare e pense, né? Então, primeira coisa, como melhorar, né, o nosso trabalho, talvez um pouquinho mais de ordem, um pouco menos de interrupções, delegar coisas para outras pessoas e, eventualmente, também trabalhar de uma maneira que a gente aproveite melhor, que a gente gerencie melhor o nosso tempo. Se você é dono do seu trabalho, às vezes você é capaz de gerenciar melhor, né, para ter um tempo livre para você fazer as coisas da sua vida em particular. Cuidar da família, ler um livro, etc. Nós vamos falar de várias atividades. E depois, como aproveitar o tempo livre com a família, né? Eu diria assim, esse tempo que a gente já tem sem às vezes perceber, o tempo das refeições, o tempo depois do almoço, depois da janta, às vezes a gente fica conversando, em vez de pegar um celular, senta para conversar, jogar um jogo, né? Aproveitar esse tempo que está juntos para conversar, etc. E jogos também é um negócio muito legal, né? Às vezes à noite, não tem nada para fazer ninguém, senta para jogar um jogo. Pode ser um jogo simples com 2 pessoas, um jogo assim que vai com 4 pessoas, marido, mulher, os 2 filhos, formam duplas, e ali a gente tem tempo de interagir, dar risada, distrair, né? E ao mesmo tempo aprender a trabalhar, né? Para uma criança um jogo é aprender a ganhar, a perder, aí jogar até o final, respeitar regras, né? A criança aprende a trabalhar jogando, brincando. Depois, e para os filhos? Os filhos a gente tem que fazê-los entender que a nossa vida tem ali 5 aspectos que a gente sempre fala, né? O aspecto higiênico, o aspecto da saúde, da alimentação. Então, ter um tempo para comer, né? Ter um horário para comer, é importante, a gente falou isso quando falou da ordem. Ter um horário para cada coisa, e cada coisa fazendo o seu horário. Ter um tempo para o lazer, né? Esse lazer que nós estamos falando um pouco como tempo livre, mas se a gente bobear, a gente passa o tempo assim sem fazer nada, às vezes com o celular na mão, etc. Um tempo para estudar, que seria o trabalho, um tempo para rezar, cuidar da nossa vida de fé, um tempo para ir à missa, né? Um horário, seria um bom propósito, né? Marcar um horário, um dia, que igreja que a gente vai, né? Para se organizar, para começar a frequentar a missa. Depois, um tempo para colaborar. Colaborar faz parte do ser humano, a gente se sente bem quando colabora. E muitas vezes a gente não tem nenhuma atividade que colabore. Pense no marido em casa, na esposa e nos filhos. Todos eles teriam que ter algum encargo. Pode ser lavar a louça, colocar comida na mesa, lavar os pratos, fazer a comida, varrer o chão, dar banho no cachorro, dar volta com o cachorro, 1000 coisas que tem uma casa. E essa ideia de você colaborar é você se sentir parte da casa, né? Não um hóspede da casa. Depois, um tempo para jogar, para brincar. Como eu falei agora há pouco, o jogo é um modo de se aprender a trabalhar. A gente se diverte, brinca e ao mesmo tempo aprende regras, ganhar, perder, ir até o final, atitudes importantes no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Então, aprender a jogar é aprender a viver e, ao mesmo tempo, se divertir. Existem muitos jogos, né, para se jogar em família,
Não jogos eletrônicos, que muitas vezes vocês estão se divertindo lá, um matando o outro no videogame. Mas jogos, por exemplo, Território, que é um jogo estratégico de cercar o inimigo, um jogo de batalha naval, por exemplo, um jogo de xadrez, que é um jogo que exige raciocínio, tem um tempo curto, né? Você raciocínio lógico, visão espacial, etc. Rummikub. Rummikub é um jogo de estratégia que, à medida que você vai jogando, você vê que tem 1000 saídas, você tem que observar bastante, tem que ser rápido no raciocínio e é extremamente simples de aprender. Eu dei algumas dicas, mas tem muitos jogos. Quebra-cabeça, que é um jogo que envolve raciocínio, uma visão completa, separar as peças, paciência, às vezes um planejamento, que é um quebra-cabeça que vai demorar muitos dias, às vezes meses para montar, né? A importância dos jogos. As telas, televisão, internet, YouTube, são o maior ladrão de tempo, tá? A gente está falando de aproveitar o tempo, são os que mais roubam o tempo. Eu só aconselharia o seguinte: programe para assistir um filme, né? Não vai assistindo qualquer coisa. Uma série, por exemplo, às vezes demora muito tempo, mas um filme. Escolha um filme bom, o Brasil Paralelo tem uma seleção de filmes, né? Escolha um filme, assiste junto com a família, depois conversem sobre o filme, que o filme seja assim uma coisa que é crescente, que transmita uma visão da vida boa. E melhor que o filme, né? Uma coisa que todo mundo deveria amar, que é uma coisa que faz parte da vida humana, é a história de um livro. Um bom livro de história, ele transmite muitas coisas boas, muitos ensinamentos, transmite vocabulário, você tem um raciocínio abstrato quando você lê. Então, todo mundo adora história, isso desde que a humanidade existe, a gente sempre aprendeu as coisas através de histórias. E um livro é uma história. Se a história for mal contada, você vai falar, esse livro é porcaria, é ruim, é chato, né? Pega outro. O seu desafio é descobrir um livro que você goste, que te transmita uma história bacana, que você ache legal, que você goste do autor, você pega outros livros do autor, né? E cria o prazer de ler, o amor pela leitura. Eu aconselho nesse aspecto que vocês tenham um tempo de leitura em casa. Podem ser 20 minutos ou falar 10 páginas. E aí vocês sentam numa sala, pode ser a sala da TV com a televisão desligada, né? Sala de TV vira uma sala de leitura. Cada um lê um pedaço de um livro, depois um conta para o outro o que leu. Por que aquela história foi legal, por que você escolheu aquele livro, né? Pode ser por tempo, por páginas. Se as crianças leem num ritmo menor, eles podem começar a ler um pouco antes, os pais leem um pouco depois, mas faz uma meta de todo dia ter um tempinho de leitura, tá? Pode ser à noite, antes de dormir ou depois da janta, né? Um jeito assim até às vezes de relaxar. Depois um tempo para os amigos. Então, quem são os amigos? Quem são os seus amigos pais? Quem são os seus amigos filhos? Amigos de verdade que você admira, que te ajudam, que você ajuda. E ter um tempo para eles. É sacrificado às vezes cultivar as amizades nos dias de hoje. Tem que ligar, tem que marcar, às vezes é difícil encontrar, mas vale a pena, faz parte da vida. Um tempo para as artes é uma coisa também muito bacana para a gente relaxar, aprender a desenhar, aprender a pintar, né? Fazer um curso de artes, às vezes pela própria internet, mas fazendo a arte lá em casa, compra o material, desenho, pintura, né? Próprio colorir, às vezes livros de colorir, né? Tem muita coisa bacana com as artes. E a música. Música também é uma coisa muito bacana para o desenvolvimento pessoal, para relaxar, para desenvolver a memória, né? Passar um bom tempo, distrair, né? Aprender algum instrumento musical, aprender a cantar, ou aprender simplesmente a ouvir música, né? Ter um tempo para ouvir música, músicas boas. Tem muita música porcaria, assim, com a letra ruim, feia, sem ritmo, sem nada, a gente ouve a música e sai pior, né? Depois de ter ouvido, em vez de sair relaxado, feliz. E por último, um tempo para a fé, né? O cuidar da nossa vida de fé. Para todos nós pode ser um tempinho de oração, 10, 15 minutos por dia, colocar a vida diante de Deus, fazer um exame de consciência à noite, como é que foi o nosso dia,
o que a gente pode fazer melhor no dia seguinte. Assistir à missa no domingo, né, que é uma coisa importante para os católicos, né, para os protestantes é prestar o culto, né, ler o Evangelho, né, mas ter um tempo para Deus é fundamental, alimentar a fé, ok? Aproveitem o tempo, tá? O tempo é a sua vida. A qualidade da sua vida é a qualidade que você faz no uso do seu tempo. Vê se você está fazendo um bom uso do seu tempo, se sua vida está plena, está bem aproveitada, sem estresse, sem pressão, tá bom? Até a próxima, gente.